Olá, meus queridos alunos. Vocês estão me ouvindo? Alô, alô? Alô? Alô, alô? Estranho, eu não tô vendo o feedback do sonoro. Mas tá ok, né? Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Bem-vindos a mais uma aula de arquitetura de programadores. Eu peço que os que estiverem presentes, por favor, escrevam presente no chat para que posteriormente a gente possa computar a presença de vocês, tá bom? Na aula de hoje, a gente vai continuar o nosso estudo sobre memória e veremos as memórias secundárias. Veremos também, ainda sobre memórias primárias, veremos sobre empacotamento de memória. E partindo para as memórias secundárias, nós veremos como funcionam os discos magnéticos e os discos de estado sólido. Para os discos magnéticos, nós verificaremos como é que funciona a interface IDE, a interface SCSI e como funciona a abordagem RAID, para finalmente terminarmos estudando os discos de estado sólido, que são os SSDs. Ok? Para começar, vamos falar sobre o empacotamento de memória. Até a década de 1990, era comum que as memórias fossem fabricadas e vendidas como um chip único. Se você abrir o seu computador e pegar o pente de memória, você vai ver que existem alguns chips colados na placa. Então, até 1990 era comum que fosse vendido o chip individualmente. E os PCs costumavam ter alguns soquetes vazios na placa, nos quais você podia conectar os chips adicionais de memória, caso você quisesse aumentar a memória principal do seu computador. Tá? Estamos falando aqui de memória principal, ou seja, memória RAM. E a partir de 1990, usa-se um arranjo diferente. Ao invés de colocar o chip individualmente na própria placa, começou-se a agrupar alguns chips, geralmente 8 ou até 16, numa única plaquinha separada, pequenininha, um pentezinho de memória, e foi vendido como uma unidade, um módulo de memória. Então criou-se esses pentezinhos aí, vocês devem ser familiarizados, tá? Criou-se aí, então, os módulos de memória RAM, os pentes de memória RAM. A primeira tecnologia que surgiu foi a tecnologia SIMM, SIMM, ou Single Inline Memory Module, que é um tipo de módulo de memória que contém cerca de 4 chips de memória RAM de um único lado da placa. Ele possui um conector de borda com 70 contatos e uma capacidade de transferência aí de 32 bits para cada ciclo de clock. Bom, você pode me perguntar, professor, eu peguei um pente de memória SIM e tinha chips de dois lados. Isso acontece também. Muitas vezes eram colocados chips dos dois lados de uma memória SIM, mas somente um lado eram chips de memória propriamente dita, ou seja, os dados ficavam armazenados só de um lado da memória SIM. Do outro lado, a gente tinha os chips de paridade, né, que eram utilizados tal qual, como a gente viu nas aulas anteriores, eram utilizados para verificação de erros. E depois, posteriormente, veio a memória DIMM, que é a Dual Inline Memory Module, que possui esses chips de memória de RAM e de ambos os lados, né, sem paridade. Né? Sem paridade, ou seja, cada chip de memória realmente é para memória mesmo, é para armazenamento, tá? E tem mais, tem mais pinos, né, de conexão, tem mais pinos de conexão, tá? E podem ser divididos em alguns grupos, por exemplo, o SDR, né, ou DDR. E a diferença básica entre o SDR e o DDR é quanto à quantidade de conectores e a velocidade de transferência, tá? Você pode também perguntar, professor, mas tem também a SODIMM, né?
SO-DIMM nada mais é do que a própria DIMM, é a mesma tecnologia. Esse SO vem de Small Outline, né? Ou seja, é um Small Outline DIMM, é uma memória DIMM, só que menor, mais compacta. Ela é usada principalmente em notebooks e dispositivos portáteis que devem ter um volume menor, né? Dispositivos com volume menor. Aqui na fotografia do lado esquerdo, você vê 3 pentes de memória SIM, né? Você tem a de em cima, né? Uma de 30 pinos, do meio, que é uma de 68 pinos, e a de baixo, uma de 72 pinos. Né? Quanto mais pinos você tem, mais velocidade de transmissão você consegue passar, né? Mas você consegue passar mais bits ao mesmo tempo. Tá? E hoje em dia você tem diversas DDRs, né? Você tem DDR1, DDR2, DDR3, com maior capacidade de transferência. Bom, aí nos leva agora o nosso estudo às memórias secundárias. E a primeira delas que a gente vai ver são os discos magnéticos. Tá? Como a gente já falou, é um tipo de memória secundária, ou seja, o que é uma memória secundária? A gente viu que a hierarquia de memória pode ser dividida em 2 classes principais, a primária e a secundária. Na memória primária, a gente guarda somente os dados e as instruções dos programas que estão em execução. E são memórias voláteis, ou seja, a partir do momento em que você desliga o sistema ou que o programa deixa de executar, os dados que estavam ali são perdidos. Mas esses dados, por exemplo, eu estou executando um programa, chegam alguns resultados, eu gostaria de guardar esses resultados em algum lugar e para uso futuro, né? Dentro de uma outra instância do mesmo programa ou de um outro programa. Então, eu preciso de um meio de armazenamento que seja permanente, ou seja, que não seja perdido quando o sistema for desligado. E daí criou-se as memórias secundárias. Portanto, o disco magnético ele é uma memória secundária, uma memória permanente. Os dados vão ser armazenados, os programas serão armazenados lá para uso futuro. Ou seja, os dados do programa que estão em execução não estão no disco magnético, estão na memória principal. Tá? E ele é composto por um ou mais pratos de alumínio, que são cobertos por um revestimento que é magnetizável. Ele tem um braço de leitura que percorre essa superfície do disco. E na ponta desse braço de leitura você tem um cabeçote. A gente chama de cabeçote de leitura e gravação. Esse cabeçote tem uma bombina de indução que flutua logo acima da superfície do prato, apoiado por um colchão de ar. E toda vida que é feita uma leitura ou uma gravação, esse cabeçote jamais encosta, ele nunca encosta na superfície do prato do disco. Tem esse colchão de ar que protege. Sendo assim, a operação de leitura ou gravação de um disco magnético não desgasta o disco, porque não há contato físico entre o cabeçote de leitura e a superfície, né? Onde os dados estão. Isso aí é diferente dos discos FLUP, né? Os discos flexíveis que a gente tinha antigamente, que são um tipo de memória terciária, né? A gente já falou aqui, memória terciária é aquela memória que você usa para backup, ela não fica 100% do tempo plugada no computador, né? Você pode tirar, levar para outro canto, tá? Então, o FLUP, o disco flexível, ou disquete, você depois vai no Google e digita lá disquete de 3,5 polegadas, 5,5 polegadas, era um meio de armazenamento que a gente tinha antigamente, antes dos pendrives e os cartões SD dominarem o mercado, né? Existiam esses disquetes. Mas naqueles disquetes, eles eram um tipo de armazenamento magnético, tal qual os discos magnéticos, só que a cabeça de leitura e gravação, ela encostava na superfície do disco. E por haver esse contato, sempre que houvia uma leitura ou uma gravação, sempre que houvesse uma operação, havia um desgaste, né, da superfície. E com o tempo, esse desgaste fazia com que a superfície não pudesse mais ser gravada naquela região e o disco perdia a capacidade de gravar. Então, justamente por não haver contato no HD, né, no disco magnético, é que não há desgaste da superfície e, teoricamente,
o tempo de vida útil de um disco magnético seria infinito, ou seja, infinitas operações de gravação e de leitura, né? Só que a gente sabe que isso não acontece. Não acontece, obviamente. Tem alguém levantando a mão, é isso? Não apareceu aqui para mim. Só ouvi o barulhinho. Alguém quer fazer uma pergunta? Não, né? Pois é. No chat? Tá bom. O Brian está perguntando, então é mito esse negócio de que gasta o disco? É mito, Brian. Não gasta o disco não, tá? O que vai não gasta a superfície do disco. O que gasta o disco é que, como são partes mecânicas, são partes movíveis, obviamente ele tem um motorzinho que fica girando o disco, né? O bracinho que vai procurar a região, tá? E aí o que acontece é que essas partes mecânicas elas vão se desgastando com o tempo, né? E com o tempo, obviamente, ele vai parando de funcionar, tá? Porque é um dispositivo mecânico. Então, com o tempo, esses motorizinhos que fazem girar, que movem um bracinho, o braço de leitura, né? Com o tempo, a tendência é desgastar com atrito, e aí você começar a ter mau funcionamento, tá? Do disco. Mas o desgaste não é por causa da leitura e da gravação, não. Não, o Brian está perguntando se vale a pena fazer manutenção nessa parte mecânica. Não, não vale a pena, não. É melhor você usar um disco de backup e transferir os dados, tá? É mais. Eu nem sei se tem uma forma barata e comum de fazer manutenção nessa parte mecânica. Até porque o disco ele é vedado, né? Ele é embalado lá, totalmente vedado para evitar que qualquer partícula externa, poeira, né, entre em contato com a superfície e vá contaminá-la. Sabe? Ela tem que ser bem higienizada, bem limpinha. Então, se houver qualquer partícula de poeira, pode contaminar, né, a superfície do disco e comprometer, né, os dados que estão lá gravados, tá? Então, sai muito mais em conta, muito mais barato você manter um backup e se o disco começar a dar problema, né, troca por outro, tá? Para um backup. Bom, e como é que é feita a operação de gravação e de leitura? Quando a gente for gravar um dado, o braço de leitura vai ser posicionado, né, no local adequado onde vai ocorrer a gravação. E aí lá no cabeçote passa uma corrente. Ela pode ser positiva ou negativa, tá? E aí, dependendo dessa corrente, da polaridade da corrente que está passando, você vai alinhar as partículas da superfície, que é magnética, né, vai ser magnetizada, de uma forma positiva ou negativa. Observe só, a gente tem dois valores, né? Um valor positivo, um valor negativo. Ou seja, a gente cria um campo magnético numa determinada região daquela superfície, né? E se eu tenho dois tipos de valores, positivo e negativo, eu estou trabalhando com o quê? Estou trabalhando com binário, né? Com um sistema de numeração binário. Eu posso traduzir o negativo como 0, positivo como 1, e aí continuar o trabalho da minha computação. Então é assim que é feito a gravação. E o processo de leitura é semelhante. Só que eu não vou gerar uma corrente no cabeçote, né? Eu vou posicionar o cabeçote sobre uma determinada área do disco, e aí aquela área está magnetizada, né? Como positivo ou negativamente, e esse campo magnético vai gerar no cabeçote uma corrente, certo? E essa corrente vai ser negativa ou positiva, dependendo do como estava a carga, como está a carga naquela região para a qual ele passou, né? E essa corrente, então, vai induzir uma carga no cabeçote e assim vai ser possível você conseguir ler os bits que estão armazenados em determinada região. Temos aqui, eu devia trocar aqui a ordem dessas figuras, acho que depois eu vou trocar, isso de gerar o PDF para vocês. Tá aqui, eu tenho aqui a estrutura, eu tenho os pratos, né? Eu posso ter mais de um prato, tá? Cada um bichinho desses aqui, cadê o meu? Dá para ver o mouse aí? Dá, né? Eu tenho aqui um prato, isso é dentro do HD, se você abrir o HD, você vai ver isso aqui, tá? Então eu tenho aqui 4 pratos. Cada prato desse aqui,
ele pode ser de camada simples ou camada dupla. O que é que eu quero dizer com isso? Ele tem duas superfícies, né? Tem a superfície de cima e a superfície de baixo. Se ele for de camada simples, só um dos lados dele vai ser gravável. Se ele for de dupla camada, é porque os dois lados podem ser gravados, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter 4 discos, eu posso ter mais, tem HD aí até 12 discos. Se você me perguntar qual é o tamanho de cada disco desse aí, eles têm geralmente de 3 a 9 centímetros de diâmetro, tá? Não é de raio, é de diâmetro. Então, do seu notebook, muito provavelmente tem 3 centímetros de diâmetro, bem pequenininho mesmo. Deve ser de dupla camada, ou seja, gravado dos dois lados, né? Dupla face, camada não, perdão. É dupla face, tá? É face simples ou dupla face. Camada é outra história, né? É de dupla face, ele deve ser de dupla face. E para cada prato desse aqui, para cada face, na verdade, você vai ter um braço e um cabeçote de leitura. Vocês estão vendo aqui, ó. Certo? Então, esses braços, esses cabeçotes de leitura, eles ficam presos aqui numa haste que faz esse movimento, que vai permitir com que o cabeçote leia da parte mais externa do disco para a parte mais interna. Então, o braço vai ficar fazendo esse movimento para dentro e para fora, tá? Até achar o local adequado para começar a leitura, e o disco fica girando. Tá bom? As superfícies são indexadas aqui, ó. Eu posso indexar as superfícies de 0 até 7, já que eu tenho 8 superfícies, né? Vou indexar também a cabeça de leitura de 0 até 7, para eu saber, né, qual é o cabeça que eu vou ter que mexer, tá? Isso aqui é em todos os HDs, certo? Não são dos mais antigos, não. Cada HD, você pode dividir ele, analisar esse desenho primoroso aí, feito à mão por mim, tá? Então, usem sua, como é que chama? Boa fé, né? Sua supressão de percepção e vejam que isso aqui são cilindros, são círculos perfeitos, concêntricos, tá? Então, para cada HD, tem esses círculos concêntricos que a gente chama de trilha, certo? Então, imagina aqui que essa parte colorida é uma trilha. Aí tem uma trilha mais externa e eu vou ter diversas trilhas dentro dessa superfície, tá? De cada lado. Cada trilha dessa aqui é uma parte que eu posso gravar dados. E as trilhas são divididas em setores, tá? Então, eu tenho esse setor vermelho, esses setores aqui em vermelho, tem esses setores aqui em azul, tá bom? Numa tecnologia mais antiga, você tinha que todos os setores, o setor é esse trecho aqui que eu posso gravar, eles têm o mesmo tamanho em ângulo, não o mesmo tamanho físico, né? O mesmo tamanho em ângulo. Esse ângulo aqui, se você lembrar da geometria, é igual a esse ângulo aqui, que é igual a esse ângulo aqui, ou seja, o ângulo não varia, né? Eu tenho essa parte aqui que divide um setor, então cada trilha tem o mesmo número de setores e cada setor tem o mesmo ângulo, certo? Os ângulos são iguais para todos os setores, certo? E era desse jeito. O que é que acontece? Imagina, teoricamente, que cada setor vai gravar 4 bytes. Observe que nesse setor mais externo, eu tenho os 4 bytes bem espaçados, criando aqui nessas setas espaços em que eu não vou ter, que eu vou ter um espaço no disco, não sei se vocês conseguem perceber, mas que não estão sendo usados para gravação, são espaços em branco. Tá? Porque cada setor vai gravar 4 bytes, vai ser uma coisa uniforme. Só que à medida que eu me afasto do centro, esses 4 bytes vão ficando cada vez mais espaçados. Certo? Ou seja, eu vou ter uma densidade de bytes muito maior ao centro do disco do que fora do disco, fazendo com que a minha capacidade de gravar não seja otimizada. Tá? Vocês devem perceber que entre uma trilha e outra há um espaço em branco que é justamente para impedir, não é tão grande assim não, tá? Vocês me perdoem, utilizem a supressão de crença de vocês, porque o espaço ficou um pouco uniforme, mas ele é bem estreitinho, é só para que, como isso aqui é um campo magnético, né? Eu não quero que esse campo magnético interfira desse setor, vai interferir nesse daqui, tá? Então tem que ter um espaçozinho branco entre as trilhas. Bom, você deve perceber que cada face de cada prato vai ter trilhas assim de mesmo raio. Então veja essa trilha aqui, essa aqui mais estreita.
eu vou ter uma trilha com esse raio no primeiro prato, no segundo prato também. Então, cada prato vai ter as trilhas divididas com raio idêntico. Então, cada trilha de mesmo raio de cada um dos pratos forma o que a gente chama de cilindro. Entendido? Então, tem esses conceitos no HD, né? Eu tenho uma trilha, que é essa parte circular, que é plana, que pertence a cada face. Eu tenho os setores, que é essa subespaço aqui, esse ângulo, né? Que é de cada trilha, ele efetivamente vai guardar os dados, né? E tem um cilindro, que é um conjunto de trilhas de todos os pratos que tem o mesmo raio, né? Trilhas de mesmo raio, ok? Essa daí é a anatomia de uma trilha. Você pode ver que ela é dividida em preâmbulo, a parte de dados, propriamente dita, e o SCC. Além disso, isso aqui é um setor, tá? Essa trilha é dividida em vários setores. Então, aqui eu tenho um setor. O setor é dividido em preâmbulo, a parte de dados propriamente dita, e um SCC. Entre um setor e outro, eu tenho um espaçozinho em branco que eu vou chamar de lacuna de inserção. Aqui, isso aqui é o braço do disco, e esse cubozinho aqui não está escrito, mas aqui nesse cubo é o cabeçote de leitura, tá? O setor ele vai daqui até aqui, ó, do preâmbulo até o ECC. Então, esse aqui é um setor, isso aqui é o outro setor. Entre dois setores tem um espaçozinho em branco, que eu chamo de lacuna de inserção, que o propósito dessa lacuna de inserção é o mesmo do espaço entre trilhas, é impedir que os dados, né, que o campo magnético dos dados armazenados num setor vão interferir no que está armazenado no outro setor. O que vem a ser o preâmbulo? O preâmbulo, eu vou gravar alguns bits aí no preâmbulo. E ele serve para indexar aquele setor. Tá? Ele vai dar um endereço daquele setor. Ele está avisando para qualquer coisa que precise ler aquele dado, onde é que ele está. Tá? Ó, eu sou o fulano de tal. Tá? Então, ele tem um índice, ele tem um endereço, né? E esse endereço ele vai ser armazenado no preâmbulo. Após o preâmbulo, eu tenho os dados efetivamente ditos, né? E vão guardar a informação que eu desejo gravar ali, ok? E por fim, a gente vai ter o SCC, que é o Error Code, Correction Code, ou Código de Correção de Erro. A gente já estudou algo parecido quando a gente estava falando de memória primária, né? Aquele código de Hamming, né, para detectar erros e corrigir erros. Então, a gente pode usar tecnologias semelhantes aqui, que vão fazer a detecção e correção de erro dos dados que estejam armazenados ali naquele setor, ok? Bom, aqui é um GIF, tá, de um HD aberto, tá? Aí você vê que o braçozinho fica se mexendo para dentro e para fora, e ali na ponta eu tenho o cabeçote, né, que vai fazer a leitura e gravação. Como eu falei, não há contato do cabeçote com a superfície do disco, portanto, não há desgaste da superfície durante as operações de leitura e gravação. Contudo, esse processo de ir para dentro e para fora, de mexer o braço, e a própria rotação do disco, com o tempo, é óbvio, por causa do atrito, vai causar desgaste, né? Nessas partes aí, e pode ser que um dia o HD comece a dar problema para funcionar, né? Comece a dar umas travadinhas, tá? Obviamente, com o tempo também, esses componentes começam a se soltar e ele vai ficando barulhento, né? Você vai começando a ouvir uns barulhos estranhos dentro do HD, né? À medida que ele for girando. Mas um HD dura bastante tempo, tá? O tempo de vida de um HD é tempo pra caramba, né? Eu já ouvi histórias de HDs que funcionaram aí por mais de 30 anos, né? Então, a gente não tem que se preocupar com isso. A preocupação maior é com o tipo de tecnologia, né, de armazenamento. Com certeza, o seu HD de hoje, você não vai conseguir guardar todas as coisas que você quer guardar nos próximos 30 anos, né? Bom, para usar o HD, eu preciso formatar ele, tá? E eu tenho 3 tipos de formatação. Aqui eu posso chamar de formatação física, a formatação lógica e a formatação de baixo nível, também conhecida como zero fio. Na formatação física, ela é feita somente uma vez na vida do HD.
e ela é feita lá na fábrica, quando ele está sendo fabricado. É durante a formatação física que o disco ele é dividido em trilhas, setores, cilindros, né? Todas essas partezinhas que a gente acabou de ver, tá? Também procura-se sobre blocos ruins, né? Os blocos que não estão conseguindo, que não estão servindo direito, aqueles blocos são isolados, tá? Para que não prejudique aí a leitura e gravação do HD. E a gente pode ressaltar que essa gravação física ela é feita, de novo, vou reforçar, não é nem ressaltar, não, vou reforçar. Ela é feita uma única vez na vida do HD. É só quando ele é fabricado. Tá? E ela não pode ser refeita de maneira alguma, nem mesmo por software. Então, feito uma vez e acabou. Já a formatação lógica, ela pode ser feita quantas vezes for necessária e é feita pelo sistema operacional. Ela serve para quê? Para que o sistema utilize todo de melhor forma, né, todo o espaço disponível naquele disco. E na verdade, ele cria naquele disco o que a gente chama de sistema de arquivos. Vocês verão o que é sistema de arquivos e como é que eles funcionam na disciplina de sistemas operacionais. Mas vocês já devem ter algum conhecimento sobre isso, porque vocês já devem ter ouvido falar que o Windows de vocês usa um sistema de arquivos NTFS, né? E quem usa Linux procura usar o sistema de arquivo ext3, né? Existem vários outros sistemas de arquivos que você pode utilizar. E o que é o sistema de arquivos? A grosso modo, é como grosso modo, assim, um jeito assim, bem rasteiro, tá? O sistema de arquivos é como é que o sistema operacional vai encontrar os diversos setores dentro do disco, tá? Ele vai indexar os diversos setores do disco, então como é que ele vai fazer para encontrar um setor que ele precise ler ou gravar, ou seja, como é que ele vai organizar, né, os blocos de memória dentro do disco, ok? Então isso não é somente isso, não é, a grosso modo, só para você ter uma ideia do que é, tá? A formatação lógica, ela não apaga, propriamente dito, os dados, não. Os dados continuam lá. O que é que ela faz? Ela só faz apagar o preâmbulo, ou seja, ela desindexa o setor. Mas os dados que estavam armazenados lá continuam lá, tá? E aí você pode usar, por exemplo, alguns programas de recuperação que vão conseguir ler o HD e vão conseguir enxergar esses dados e recuperá-los, ok? Então, se você for vender o seu notebook, ou seu computador, o seu HD, não é muito legal que você faça só uma formatação lógica, não, porque todos os seus dados vão junto lá para quem comprar e podem ser recuperados por outras pessoas. Né? E aí você tem o terceiro tipo de formatação, que é a formatação de baixo nível ou de zero fio. Essa formatação de baixo nível, ela consiste em regravar o disco inteiro. Ou seja, ela vai regravar tudo que está no disco, vai gravar com zero. Vai zerar, chama zerar o HD. Todas as informações que estão gravadas no HD serão zero. Tá? Então ela realmente, por isso que o nome é zero fio, né, preencher com zeros. E ela realmente vai apagar todos os dados do disco, porque agora ao invés do que tinha lá, vai ser um monte de zero. Tudo vai ser zerado, tudo. Tá? E, obviamente, por conta disso, uma formatação de baixo nível, você não tem como recuperar os dados que foram apagados. Já era, acabou-se. Tá? E é um processo bem lento, bem demorado, porque afinal você está gravando, né, no disco inteiro. E por conta disso você deve evitar ficar fazendo essa formatação de baixo nível muitas vezes, porque como você vai mexer muito o braço de leitura para poder fazer zerar tudo, né, você vai promover um desgaste maior nas partes mecânicas do disco. Tá bom? Bom, desculpa. Alguns fatores que influenciam na velocidade: a busca, a latência de rotação e a transferência. Para a gente entender isso, vamos ver aqui como é que o disco funciona. Não sei se é melhor explicar nesse GIF ou lá, né? Vou explicar aqui, tá? Bom, primeiro processo de busca. Eu tenho que saber em que setor o meu dado está gravado. Então, eu vou ter que selecionar, saber qual
das superfícies, né? Ele está gravado. Digamos que ele esteja na superfície 2. Então, eu vou ter que posicionar o cabeçote 2, né? Movimentar o cabeçote 2. Na verdade, todo mundo é mexido junto, né? Porque eu só tenho um braço, tá? Mas eu vou ter que ler do cabeçote 2, certo? O que eu estou dizendo é isso. É todo mundo junto, mas a leitura vai ser feita no cabeçote 2. Então, a corrente que vai interessar, que eu vou capturar, vai ser do cabeçote 2. Vou colocar o cabeçote 2, na verdade, como eu disse, vai todo mundo, mas o que está interessando aqui é o 2, porque o setor está na superfície 2. Até a trilha em que o setor do meu arquivo está. Então, eu achei a trilha, tá? Na hora que eu achei a trilha, eu ainda vou ter que esperar a rotação, porque digamos que assim que eu posicionei a trilha, o setor que eu estou procurando acabou de passar. Então, eu tenho que esperar esse braço girar totalmente para o setor se posicionar de novo onde eu queria e começar a leitura. Entendido? Então, é assim que acontece. Então, esse tempo de busca e a latência de rotação influencia na minha capacidade de leitura e de gravação do disco. E há também o tempo de transferência, né? A minha capacidade de, depois que eu li esses dados, todos esses dados, e organizei, eu tenho que transferir esses dados para minha CPU, né? Através do barramento. Então, é basicamente isso aí que influencia na velocidade de um disco. Eu devo lembrar a vocês que cada disco desse aí, cada HD, ele tem uma CPU completa, que a gente chama de controladora, tá? É uma CPU completa, ela é quem vai receber as requisições de leitura e de gravação. Quando for gravação, ela não só recebe a requisição, mas também vai receber lá da CPU os dados que devem ser gravados e vai gerenciar todo esse processo, né? Todas as processos mecânicos e eletromagnéticos que são necessários para que esse dado seja lido ou gravado na superfície do disco. Um arquivo, ele não fica só em um setor. Cada setor, ele tem a capacidade mais ou menos de 4 bytes, tá? Então, eu creio que vocês devem ter pouquíssimos arquivos de 4 bytes. Os arquivos são bem maiores do que isso. Aí, por isso que um arquivo, geralmente, ele fica fragmentado em diversos setores, tá? Então, não necessariamente esses setores são consecutivos. O ideal é que sejam consecutivos. Mas no processo de gravação, o HD não vai, a controladora não vai perder muito tempo procurando um local que caiba, que tenha setores consecutivos, né, o suficiente para que o arquivo caiba todo naquela trilha, não, tá? Ela vai procurar um lugar que cabe, aí esse arquivo vai ser fragmentado em diversos pedacinhos pequenininhos, e cada um desses fragmentos vai ser gravado em diversos setores pelo disco. Então, esses setores podem não estar na mesma trilha, podem não estar na mesma superfície, eles podem não estar nem no mesmo prato. Então, essa operação de busca vai ter que ser feita diversas vezes para que você consiga ver um arquivo, né? Então, imagina aí quantos setores um vídeo, né? Um episódio de Dr. Stone, né? Ocupa, né? Bastante, tá? Então, esse processo é bem demorado, ok? Bom, se vocês observarem aqui no meu desenho, que eu fiz aqui, charmoso, eu disse que, antigamente, os HDs eram divididos em setores com tamanho uniforme em termos de ângulo, ou seja, cada setor tinha o mesmo ângulo, mesma capacidade de armazenamento, ou seja, cada setor armazena aí os seus 4 bytes, mas como eles têm o mesmo ângulo, obviamente eles não vão ter o mesmo tamanho físico, né? Os setores mais de fora, eles vão ter um tamanho físico maior do que os setores mais internos, ou seja, a densidade dos setores internos é muito maior do que a densidade dos setores externos, o que me provoca um grande desperdício de espaço. Aí a tecnologia evoluiu e eles procuraram organizar as trilhas da seguinte forma: a partir de agora, cada setor vai ter o mesmo tamanho físico, ele não terá mais o mesmo tamanho em termos de ângulo, mas em termos de comprimento, certo? Cada setor continua gravando seus 4 bytes, mas eles terão agora o mesmo tamanho físico. Isso significa
que as diversas trilhas terão um número de setores diferentes, ou seja, as trilhas mais internas elas terão menos setores do que as trilhas mais externas, já que as trilhas mais externas elas possuem um comprimento maior, elas obviamente vão conter mais setores. E aí, né, com essa forma de eu dividir o HD, eu consigo otimizar o espaço de gravação, né? A densidade de gravação. Eu consigo ter mais dados gravados nessa superfície. Entendido? Bom, aqui a gente vê dois tipos de gravação, tá? A chamada longitudinal e a perpendicular. Até pouco tempo atrás, o processo de gravação era feito pelo que a gente chama de alinhamento horizontal, ou seja, ao longo do próprio setor, em paralelo com o tamanho do setor. Ou seja, essas setinhas aqui é o campo magnético, tá? Então, setinha para um lado, campo magnético negativo, setinha para o outro lado, campo magnético positivo. Isso é um campo magnético permanente, né? Ele não se desgasta. Por favor, não passem um ímã em cima dessa superfície, senão você acaba com o seu HD, tá? Para um lado negativo, para o outro positivo, tá? E aqui eu tenho umas, que eu vou chamar aqui de uma célulazinha, tá? Que gera um campo magnético, certo? Então, quanto menor esse célulazinha aqui, vocês vão de convir, e maior a quantidade de dados que eu posso gravar, né? Imagina que eu tivesse essa célula, são quantas células aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. São seis células, tá? Imagine que antes eu tivesse isso aqui tudinho sendo uma célula só. Então eu só tinha como gravar dois valores, né? Ou para a esquerda ou para a direita, ou positivo ou negativo, ou um ou zero. Aí eu dividi em duas. Agora cada célula tem esse tamanho aqui de 3. Agora eu posso gravar o quê? 2 bits, né? Dividido em 6, eu posso gravar 6 bits. Ou seja, quanto menor cada célulazinha dessa aqui, maior a quantidade de dados que eu posso gravar. Isso foi acontecendo ao longo do tempo, né? A tecnologia foi permitindo essas células cada vez menores e assim aumentando a minha capacidade de conseguir gravar mais dados. Mas aí chegou um momento em que essas partículas, né? Chamar de células, né? Partícula, o nome correto é partícula. Chegou um momento que essas partículas ficaram tão pequenininhas, que o campo magnético de uma começou a interferir diretamente no campo magnético da sua vizinha, tá? E quando a gente interfere no campo magnético, o que é que acontece? Eu estou corrompendo o dado, eu posso corromper o dado que estava ali gravado, né? Eu posso transformar um positivo no negativo, ou seja, transformar um zero em um, né? E aí minha gravação, os meus dados ali ficam comprometidos. Então chegou-se no limite físico para esse processo. Então como é que a gente pode continuar aumentando a capacidade de armazenamento do disco, evitando que as partículas influenciam nas outras? Bom, eles deixaram de lado esse armazenamento longitudinal e passaram a fazer a gravação perpendicular. Eles mudaram a orientação da célula, tá? E agora você pode ter essas células aqui, essas partículas cada vez mais estreitas, mas o tamanho dela aqui nessa direção continua o mesmo, e mais, esse campo, esse sentido do campo, que é o que interessa, não vai mais influenciar tanto diretamente no que está do lado, no seu vizinho. Certo? Ou seja, esse sentido de gravação é no sentido do raio, tá? Aqui é no sentido do setor, e aqui embaixo no perpendicular é no sentido do raio do disco. Então eu posso ter aqui partículas bem menores do que eu tinha na gravação longitudinal, porque agora eu não tenho mais interferência eletromagnética. E por isso que essa estratégia de gravação perpendicular, ela é muito mais eficaz, ela permite uma quantidade de dados muito maior para serem gravados, né, do que na gravação longitudinal. Bom, não basta ter os discos, né? Eu tenho que fazer esses discos se conectarem com o meu sistema. Tenho que conectar esses discos aí na placa. E para isso eu tenho algumas interfaces, né? A primeira interface que a gente vai ver é a interface IDE. Me fugiu da memória agora. Que diabo é que significa IDE? Né?
Vou fazer uma pesca aqui bem rapidinho. Olhar aqui no Google, se a internet deixar. O que a ideia é? Não me lembro mais. Não é ideia de programação, não. É Integrated Drive Electronics. Ah, é um drive eletrônico integrado. Ah, sim, é verdade. Drive eletrônico integrado. É porque é o seguinte, antes os discos, né? A controladora não ficava no HD não, tá? Ela ficava na placa. Tá? E a partir dessa tecnologia do IDE, você tem a controladora no próprio disco, né? Então, por isso que ele é o Electronic Integrated, né? Drive, tá? Então, vamos continuar. Bom, a gente vê aqui na figura como é que é o funcionamento de uma interface IDE. Eu tenho esse cabo paralelo, tá? Ele normalmente tem 40 fios, podendo chegar até 80 na Extended IDE, que a gente vai ver daqui a pouco, vai falar dela daqui a pouco, certo? E esses cabos paralelos, uma ponta vai ser conectada na placa mãe e a outra ponta vai ser conectada aqui no conector IDE. Uma interface IDE permite que você conecte até dois dispositivos ao mesmo tempo, dois dispositivos compatíveis. Esses dispositivos podem ser dois HDs, podem ser um HD e um CD-ROM, por exemplo, ou um DVD-ROM, ou um drive de Blu-ray, tá? Você pode ter dois dispositivos ao mesmo tempo. Contudo, você não pode ter dois dispositivos ativos ao mesmo tempo. Você só pode ter um deles ativo. Por isso que essa interface ela oferece, tá, uma identificação para cada dispositivo que a gente vai chamar de primário e secundário. Até um tempo atrás eram chamados de master e slave, né? Mestre e escravo. Mas hoje em dia esses termos não são mais aceitáveis, né? Não são politicamente corretos, então a nomenclatura oficial mudou os termos master e slave para primário e secundário. Tá? Bom, como é que eu decido quem é o primário e o secundário? Eu tenho aqui esses jumpers, certo? Que eu tenho três configurações na qual eu posso usar. Uma vai dizer se ele vai ser um driver primário, a outra vai dizer se ele vai ser um driver secundário, e a outra vai dizer se ele é um driver, se ele é cable select, né? Selecionada pelo cabo. Ou seja, se eu colocar ambos os dispositivos no cable select, vai depender da disposição que eu vou colocar no cabo. O que está na ponta será o primário, o que estiver no meio vai ser o secundário, lembrando que a outra ponta está na placa. Tá? E eu só posso ter, no máximo, dois dispositivos ligados, eu não posso ter mais do que isso. Ok? Então, eu poderia mexer aqui no jumper, ou definindo quem vai ser o primário e quem vai ser o secundário, ou deixar no cable select, deixar a posição do cabo decidir quem é o dispositivo primário e quem é o dispositivo secundário. Tá? Professor, qual é a diferença de eu ser primário ou secundário? A principal diferença que eu posso dizer é que se eu tenho um HD e um sistema operacional instalado nele, esse HD necessariamente tem que ser o sistema primário. Eu não posso ter esse sistema operacional instalado no segundo HD, a não ser que você esteja utilizando um Unix-like da vida, né? Mas aí é uma discussão um pouco mais profunda, tá? Eu não quero me aprofundar tanto nisso agora. Mas, a grosso modo, digamos que você tivesse o sistema operacional no HD secundário, você não ia poder dar boot nele, tá? Ele teria que estar no HD primário para você conseguir dar o boot dele. Na verdade, não é o sistema operacional em si, não, né? Mas é o setor do sistema operacional que dá início ao sistema, né? Que dá o boot no sistema. O sistema Windows
que o seu HD seja o primário, ele não permite que você use ele como um HD secundário. No caso da interface IDE. Já o Linux não, você podia colocar ele como HD secundário, mas o sistema de boot, né, o MBR, tem que estar no HD primário. Tá? Não tem como você deixar o sistema de boot no HD secundário. Isso não iria funcionar. Ok? Bom, os HDs IDEs, eles têm o seu endereçamento dividido por... Os HDs, né? Perdão, os HDs, em geral. Eles têm o endereçamento deles divididos em cabeçote, cilindro e setor. E lá, por convenções da BIOS, lá em 1970, quando as BIOS foram implementadas, né, naquela época, por uma escolha errônea, né, dos programadores, eles olharam, eles indexaram os cabeçotes e os cilindros começando com zero, que é o normal, né? Se você lembrar de qualquer aulinha de FUP, você vai ver que todo array, todo arranjo, né, de dados, primeiro índice é o zero, né? Mas na programação da BIOS eles erraram, né? Deixaram como um índice zero no cabeçote e no cilindro, ok? Mas com os setores começaram com um, ou seja, estão perdendo um setor, tá? Imagine aí que eu tivesse 4 bits para indexar os cabeçotes, 6 bits para indexar os setores e 10 bits para indexar os cilindros, né? Em teoria, eu teria 16, né? 2 elevado a 4, 16 para os cabeçotes, 2 elevado a 6, 64 para os setores e 2 elevado a 10, que dá 1024, né? Para os cilindros. Mas, como eu não posso fazer isso, eu perdi um bit da indexação do setor, eu só consigo indexar 63 setores, eu perco um. E por essa deficiência, a capacidade máxima dos HDs, né, com essa indexação original, com essa convenção de BIOS, vamos dizer assim, por conta da BIOS, o HD máximo que eu poderia ter teria o tamanho de 504 megabytes. Hoje em dia pode não parecer nada, né? Não dá nem para guardar 2 episódios do Dr. Stone. Mas, em compensação, naquela época, 1900, da década de 1970, né, isso era um tamanho absurdamente grande, era quase que infinito. Então, ninguém concebia um HD ultrapassando essa capacidade. Por isso que deixou-se por isso mesmo, né? Ninguém mexeu. Aí acontece que, obviamente, os HDs chegaram nessa capacidade e ultrapassaram. Né? Não demorou muito tempo que a gente tivesse HDs com 504 megabytes ou maior. E ainda assim, para piorar a situação, os HDs mais novos vírgulas, né? Mais novos para aquele tempo lá, eles vieram com a geometria errada, eles vieram com 4 bits de cabeçote, 32 para os setores e 1000 para os cilindros. Né? E, ou seja, quebrou a geometria do que uma BIOS era capaz de indexar com que os HDs podiam ser indexados. E aí, agora, o que fazer, né? O que é que a gente faz? Muda de área? Vamos para vamos para exatas? Não, são das exatas, vamos para humanas, né? Vamos para medicina? Esqueçamos tudo isso? Não, né? Para resolver esse problema, criou-se uma camada intermediária entre a indexação da BIOS e a indexação do disco, chamado de endereçamento lógico de blocos, tá? Ou LBA, certo? Esse LBA surgiu na RIDE, né? Que é uma nova tecnologia do IDE. RIDE significa Extended IDE, né? Ou seja, o IDE estendido. E aí, com esse endereçamento de blocos, eu consigo ultrapassar a capacidade original, limitada a 504, tá? Porque ele enumera, ele indexa os setores do disco, começando de 0 até 2 elevado a 28 menos 1. Ou seja, ele usa 28 bits para endereçar os setores. Isso aí me dá um HD com a capacidade máxima de 128 GB. Certo? Ou seja, foi uma solução muito boa para a época, né? Mas que já criou um gargalo, que foi empurrado mais para frente, e logo logo a gente via que ele seria alcançado. Tá? Então, o LBA cria essa camada lógica que faz com que
A BIOS acha que a gente está usando um HD de 504 MB, mas na verdade a LBA vai fazer esse de um índice para outro para conseguir mapear para a capacidade real do HD. Tá? Bom, obviamente esse esquema requer que a controladora, né, do disco consiga reconverter esses endereços, consiga fazer esse mapeamento. Então ela tem que ter esse trabalho a mais. Tá? O sucessor do IDE, como eu falei, foi o EIDE, né? Ele foi nomeado de ATA 3, tá? Em homenagem lá, uma referência a um tipo de computador da IBM, né? O ATA significaria Advanced Technology, de tecnologia avançada, né? Para a época era, tá? E esse ATA 3, ele conseguiu uma taxa de transferência de até 16 megabytes por segundo, que era uma taxa bem boa para a época. Aí o negócio foi evoluindo, veio o ATA 4, né, com a taxa de transferência de 33 megabytes por segundo, veio o ATA 5 com 66 megabytes por segundo, veio o ATA 6, né, que a capacidade já estava estourando aqueles 128 gigabytes, aí precisou alterar, né, o número de bits de indexação, passou para 48. Isso aumentou a capacidade dos discos de 128 gigabytes para 128 petabytes, ou seja, dá para a gente aguentar mais uns 15 anos, eu diria, né? E a taxa de transferência passou dos 100 megabytes por segundo. Né? E aí veio o ATA 7, e ao invés de aumentar o tamanho do conector, para aumentar cada evolução desse ATA aí, ia aumentando o tamanho desse conector do cabo, tá? E botando mais conector. Lembra-se que eu falei que chegavam, a gente partiu de 40, né? Chegou-se a 80. Embora desses 80, muitos tenham sido usados para ferramenta, né? Então, o ATA 7, ele, ao invés de aumentar o tamanho do conector, o que, é que vocês estão escrevendo presente aí o tempo todo, rapaz? Presta atenção na aula, macho. Deixa para dar o presente mais tarde. Ele, ao invés de tomar o tamanho do conector, ele passou a transferir, né? Quando você tem um tamanho do conector maior, mais conectores, você consegue transferir mais bits por vez, né? Aumenta a taxa de transferência. Só que o ATA 7 preferiu passar um bit por vez. Tá? Então, ao invés de passar em paralelo, né, como o IDE antigo fazia, os ATAs anteriores faziam, ele passou a transportar de forma serial. Tá? Ou seja, é um bit por vez num conector de 7 pinos. E as velocidades já começaram aí, naquela época, numa velocidade de 150 megabytes por segundo. As principais diferenças ao IDE, que era a tecnologia anterior, é que agora o cabo só permite um dispositivo, né? Ou seja, não tem mais aquela história de dispositivo primário ou secundário. Com isso, eu tenho uma menor emissão de calor, eu me preocupo menos com o calor gerado dentro do gabinete, né? E ele possui um menor consumo de energia. E por ser serial, ele ficou conhecido como serial ATA, ou a tecnologia SATA, que é a que a gente está utilizando atualmente. Bom, você vê que o cabo só suporta um dispositivo. Por isso que as placas atuais, elas têm mais de um slot SATA para que você coloque e consiga conectar mais de um dispositivo. Hoje em dia é comum você ver placas com 8 slots SATA, alguns têm até 16, tá? E você pode conectar o que? O HD, né? Como eu falei, o driver de Blu-ray, e etc. Eu queria só abrir um parênteses aqui sobre o que a gente chama de taxa de transferência, taxa de rajada máxima, né? A taxa de transferência, eu posso dividir ela em taxa de rajada máxima ou taxa de rajada média. Ou seja, a taxa de rajada máxima é quantos bits eu consigo ler, né? O máximo de bits que eu consigo ler, né? Uma determinada taxa de velocidade. Essa é a taxa máxima. Contudo, algumas aplicações
elas não precisam de uma taxa de transferência muito alta, né, de bits muito alta. E eu também não consigo manter uma taxa de transferência máxima por muito tempo. Isso me gasta muita energia, né? Eu não tenho como manter isso muito tempo. Então, há oscilações, obviamente, né? Eu não consigo manter no máximo o tempo todo. Existem oscilações. E algumas aplicações, por exemplo, as de multimídia, né? Tá tocando música, um vídeo, elas não precisam de uma taxa máxima, elas precisam de uma taxa constante, tá? Ou seja, eu tenho que manter uma taxa de uma rajada média boa o suficiente para que eu consiga reproduzir um vídeo, reproduzir uma música sem que haja interrupções, sem que haja falhas, né? Aquelas travadinhas que dá quando você está assistindo ou ouvindo uma música por conta da lentidão do sistema. Aqui a gente tem duas estratégias, aliás, duas não, uma estratégia para acelerar um pouco a leitura de um disco magnético, né? A chamada NCQ, sabe? NCQ, que é a Native Command Queuing, né? Que é o comando de busca nativo. Quer dizer o seguinte, como eu falei para vocês, um determinado arquivo que eu vou ler, ele obviamente ele vai estar dividido em vários setores, e esses setores não estão necessariamente na mesma trilha. Você vê aqui um arquivo dividido em 4 setores, que ele ocupa 4 setores, em 4 trilhas diferentes. A primeira parte do arquivo está lá no meio, a segunda está um pouquinho mais afastada, a terceira mais afastada, e a quarta está lá na ponta, né, na borda do disco. Então, o que é feito? Eu primeiro leio o primeiro setor, que é a primeira parte do arquivo, depois eu vou buscar o segundo setor, depois o terceiro e depois o quarto. Isso é eficiente? De certa forma, sim, porque o resultado final eu já tenho um arquivo em ordem, né? Mas, em compensação, eu perco muito mais tempo de busca, tá? Com NCQ, eu vou pegando esses dados não na ordem, certo? Eu não preciso pegar 1, 2, 3, 4, né? Eu vou pegando na hora que dá para pegar. Por exemplo, peguei o primeiro arquivo, agora qual é o próximo arquivo que eu encontrar? Vai ser o terceiro? Então eu leio logo o terceiro. O próximo setor que eu vou encontrar, qual é? O segundo? Aí eu leio o segundo. Eu não vou lendo na ordem, tá? Eu leio na ordem que eu leio à medida que eu for encontrando os pedaços do arquivo, que eu já sei quais são os pedaços dele, à medida que eu vou encontrando, eu vou lendo, né? E aí lá na controladora, eu vou colocar essas partes em ordem para poder transmitir os dados que eu preciso. Entendido? Bom, agora chegamos na interface SCSI, né? Que é a Small Computer System Interface. Ela é uma especificação bem antiga, e foi criada para ter uma taxa de transferências de dados bem maior. Ela chegava, na época, até 640 megabytes por segundo. Tá? Essa é uma tecnologia cara, consequentemente, ela é pouco usada em ambientes domésticos, né? Ela vai ficar mais reservada ao uso em servidores, tá? E com o passar do tempo, ela foi perdendo espaço, né, para a tecnologia SATA, tá? E mais do que uma interface, ela é um tipo de barramento, certo? Em que você pode conectar até 8 dispositivos, mas um desses 8 dispositivos tem que ser a controladora. Então, o primeiro dispositivo que você conecta, depois você pode colocar diversos outros dispositivos que podem ser disco, né, disco rígido, pode ser alguma unidade de mídia ótica, né, DVD-ROM, CD-ROM, W de Blu-ray, scanner, né, impressora, outros periféricos. Cada dispositivo que tiver suporte ao SCSI, ele tem que ter 2 conectores. Ele vai ter que ter um de entrada e outro de saída, né? E os cabos, eles vão conectar a saída de um dispositivo na entrada do outro. Ou seja, os dispositivos eles vão estar dispostos em série ao longo do cabo. O último dispositivo, que está lá na pontinha do cabo, ele precisa de um sistema de terminação, que é formado por um conjunto de resistores. Para que serve esse sistema de terminação? Ele vai impedir
o que a gente chama de efeito bate-volta. O efeito bate-volta é quando eu mando os sinais de transmissão, os dados vão, né? Aí eles batem lá no último dispositivo e acabam voltando pelo mesmo barramento, causando conflito, né, de dados, tá? Bom, existem basicamente aí três formas da gente transmitir o sinal, né? Que é o single-ended, né? Ou seja, nesse modo aqui o sinal é emitido pela controladora para todos os dispositivos conectados por meio de uma única via. Como só tem uma via, com o tempo o sinal vai se degradando ao longo do percurso, né? Então é recomendado que a conexão não tenha mais do que 6 metros. Como é a implementação mais simples, eu não preciso nem dizer que esse é o meio que foi mais utilizado, né? Temos também o de High Voltage Differential, que é o HVD. Nesse modo aqui, eu vou transmitir os sinais por meio de duas vias. Ou seja, é o mesmo sinal transmitido em duas vias diferentes. Aí eu posso calcular a diferença de voltagem entre ambas, para identificar se houve alguma interferência no sinal e fazer alguma correção, caso necessário, né? Além disso, os dispositivos eles conseguem retransmitir o sinal. Ele vai recebendo e retransmitindo até chegar, né, onde é necessário, tá? E por conta dessa organização, no HVD eu consigo chegar até 25 metros de cabo. Outra forma de transmitir o sinal é o Low Voltage Differential, né, o LVD. Nesse modo, ele é igualzinho ao HVD, só que eu vou utilizar uma voltagem menor. E por utilizar uma voltagem menor, eu vou ter cabos também com alcance menor, eu posso chegar até 12 metros de distância com o LVD, tá? Nesse tipo de interface, os dispositivos eles estão em série e vão se comunicando 2 a 2, tá? E eu posso ter dois dispositivos ao mesmo tempo, funcionando, ativos ao mesmo tempo. Só que um deles eu vou chamar de iniciador e o outro eu vou chamar de alvo, ou seja, um inicia a comunicação, envia uma transmissão e o alvo vai recebê-la, tá? A tecnologia IDE e a EIDE, elas só permitiam dois dispositivos por cabo, mas somente um era ativo por vez. Já essa tecnologia SCSI, eu posso ter dois dispositivos ativos ao mesmo tempo, tá? Nem preciso falar da SATA, né? Porque a SATA ela só permitia um dispositivo por cabo, então também só tinha um dispositivo ativo, ok? Bom, além dessas três formas de transmissão, eu tenho dois modos, que é o modo assíncrono e o modo síncrono. No modo assíncrono, eu tenho que o iniciador vai enviar um comando e vai ficar aguardando uma resposta, né, para poder mandar outro comando. Ele faz isso para todas as operações, ou seja, ele só vai mandar um outro sinal quando ele receber uma resposta de que aquele sinal que ele enviou foi entendido, foi recebido, né? E no síncrono, não, eu posso enviar vários comandos antes de receber uma resposta, tá? Eu vou mandando, vou mandando, vou mandando, e obviamente eu tenho que respeitar um certo intervalo de transmissão, tá bom? Eu não posso ficar também mandando assim indefinidamente, não. Eu mando um, espero um pouquinho, né? Aí eu espero receber, se eu não recebi nenhuma resposta, eu taco, mando outro, tá? Tô nem vendo. Obviamente o modo como eu vou fazer essa transmissão vai influenciar, né, na taxa de transferência dos dados. Agora vamos falar um pouquinho de RAID, né? Esse RAID significa Redundant Attached Inexpensive Disk, ou seja, são é um arranjo, né, redundante de discos baratos, né? Só que a literatura mudou esse inexpensive para independent, né? Independente, tá bom? Porque afinal você pode fazer também com discos caros. Ele veio como uma resposta ao chamado SELED, né? O Single Large Expensive Disk. É quando eu tinha um disco muito grande e caro, tá? Ou seja, a ideia fundamental de um RAID é instalar
vários discos conectados uns aos outros em uma controladora RAID, né, que fizesse com que o sistema operacional achasse que ele está trabalhando com um disco só. Então, nessa figura aí, no RAID de nível 0, por exemplo, eu tenho 4 discos, mas o sistema operacional vai achar que eu estou trabalhando com um único disco. Então, eu vou pegar um conjunto. Lembra quando eu falei do HD? O que é uma trilha, né? Não, um conjunto de setores, tá? Então, eu vou aumentar esse conceito para tira. Então, a tira é um conjunto de setores, tá bom? Então, eu tenho aqui o HD dividido em diversas tiras, que são como se fossem as trilhas, são um conjunto de setores, na qual eu posso gravar os meus dados, tá? Então, eu posso ter aí, utilizando a interface SCSI, eu posso ter aí até 7 drives para uma única controladora, né, 7 discos, ou posso ter até 15, né, se eu usar um Ultra CISC ou então um wide CISC, tá? Pois bem, então vamos lá. Eu vou pegar Então, cada disco desse vai funcionar como se fosse um disco virtual, né? Eu vou dividir em tiras de K setores cada um, tá? Então, a tira 0 vai ter os setores de 0 a K-1, né? A tira 1 vai ter os setores de K até 2K-1 e assim por diante. Tá? Eu vou dividir uma certa quantidade de setores para cada tira dessa daí, ok? Então eu posso escrever, está aqui no RAID 0, né? Eu só tenho essa divisão por tiras. Eu posso escrever essas tiras consecutivas, né? Nos drives, por alternância circular, como eu estou vendo aqui na figura, né? Eu tenho a tira 0, está no disco 0, a tira 1 no disco 1, a tira 2 no disco 2, a tira 3 no disco 3, a tira 4 volta lá para o disco 0, tá? Então, por alternância circular. Isso me dá uma vantagem, por exemplo, quando eu tenho um stripping de dados, ou seja, eu vou dividir os dados, segmentar, e vou gravar, por exemplo, esses dados em um mesmo dado, um mesmo arquivo gigante, né? Eu vou dividir em diversas tiras. Tá? Então, eu dividi esse arquivo em blocos, e aí eu vou fazer a gravação, por exemplo, aí eu vou gravar esses dados nas diversas tiras que podem estar em discos diferentes. Tá? Ou seja, o sistema operacional está vendo esse conjunto aí como se fosse um único HD gigante. Tá? Então, o seu arquivo pode estar espalhado em diversas tiras, em diversos discos diferentes. Isso aí possui uma grande eficiência quando eu tenho um número muito grande de requisições, tá? De arquivos grandes, né? Que usem muitas tiras, múltiplas tiras, tá? Se eu já começar a trabalhar com sistemas que trabalham com requisições de dados pequenos, ou seja, eu for começar a ler arquivos que ocupam menos de uma tira, esse tipo de abordagem não tem muita eficiência, não. Não é muito eficiente, não. O melhor é eu trabalhar com requisições grandes requisições. Bom, o Drive 0, ele não, o RAID 0, de nível 0, esse nome nível não quer dizer que exista uma hierarquia entre eles, não, tá? É só uma nomenclatura qualquer. Tá? Podia ser RAID de tipo 0, por exemplo. Né? Mas convencionou-se a chamar de nível 0. Você vê que esse RAID nível 0, ele nem é um RAID de verdade, porque ele não tem redundância. Cada arquivo, cada setor, ele só tem uma cópia de si mesmo. Tá? Não tem não existe cópia dos arquivos, né? Só tem uma versão de cada arquivo. Já no RAID nível 1, você vai duplicar o número de discos, vai dividir iguaizinhos, certo? Só que agora, cada disco vai ter um espelho. Ó, você tem aqui um disco com a trilha 0, 4 e 8, aí você tem um espelho dele lá do outro lado, né? Também com a tira 0, 4 e 8. E é uma cópia exata, tá? Exata a mesma cópia. Né? Isso dificulta um pouco a gravação, porque quando você for gravar, você vai ter que, cada operação de gravação, você vai gravar 2 vezes,
Mas, em compensação, você aumenta a velocidade de leitura. Porque quando você for fazer uma leitura, você tem duas oportunidades de ler o mesmo arquivo. Então, quem chegar primeiro vai te dar uma resposta. Tá? Você pode fazer isso ou fazer como se fosse uma forma de backup. Ou seja, quando for fazer uma forma de backup, ele vai funcionar praticamente como se fosse um RAID de nível zero. E a cópia que é feita, né, para o espelho, para a sombra, ela não é feita na mesma hora em que o dado é gravado, não. Ou seja, estou fazendo uma gravação, vou gravar ele exatamente nas duas cópias. Não. Você pode ir gravando num disco e de tempos em tempos, né, você determina um prazo e você vai fazer a cópia lá para a sombra, né, para a imagem dele. Aí, nesse caso, você está gravando o quê? Cópias de segurança. Tá? E em ambos os casos, te dá a garantia de que, se houver falha em alguns dos discos, você não vai perder seus dados, né? Você vai continuar em operação, porque você vai ter um outro disco com os mesmos dados que estavam gravados ali. Não é o que acontece no nível zero. No nível zero, por exemplo, se eu perder um dos discos, eu estou ferrado, porque eu não tenho uma cópia desses dados, né? Eu vou ter que parar o sistema, providenciar um disco novo, tentar fazer a reconstrução desses dados, rodar algum protocolo, né, de segurança, né, para poder recuperar esses dados e depois voltar à atividade. Já no RAID nível 1, não. Se alguns dos discos quebrar, der problema, eu tenho a sua sombra, né, o seu espelho para aguentar as pontas. Tá? No RAID de nível 2, eu não tenho mais o conceito de trilha. Tá? Eu vou poder trabalhar com bytes individualmente. Tá? Então, eu posso espalhar os meus arquivos em termos de palavras, eu posso gravar uma palavra em vários discos diferentes. Isso aqui exige, dar uma grande velocidade de leitura, porque quando eu for ler uma palavra, eu não estou lendo só num disco, né? Eu estou lendo em vários discos diferentes ao mesmo tempo. Então, estou conseguindo pegar todos os bits ao mesmo tempo, em paralelo. Mas isso aí, em compensação, vai me exigir com que cada um desses discos estejam rodando de forma síncrona, né? Que eles estejam bem sincronizados, para que quando eu fizer a leitura eu consiga obter os bits de forma correta. Se esses discos não estiverem sincronizados, não vai adiantar nada eu ter feito esse tipo de RAID, tá? O chamado RAID nível 2. Ok? Como vocês podem ver, esse RAID de nível 2 ele tem um probleminha. Além de não ter o backup, como o nível zero também não tem, né? Se houver alguma corrupção, se algum dos dados forem corrompidos, eu não tenho como detectar esse erro e eu também não tenho como corrigir. Esse problema foi corrigido no chamado RAID de nível 3, que ele vai adicionar um disco só com bits de paridade, né? A gente já discutiu o que é bit de paridade e como é que ele pode ser usado, né, para detecção e correção de erros. Tá? Então, no nível 3 eu vou adicionar um disco de paridade para poder trabalhar com a detecção e correção de erros. No nível 4, eu também vou ter um disco de paridade, tá? Mas agora, para o nível 4, eu volto a trabalhar com trilha. Eu deixo de trabalhar com os bytes, os bits isoladamente, né, com palavras divididas em vários discos, e volto para a estratégia que eu tinha lá no RAID de nível 1. É basicamente o RAID de nível 1. Na verdade, é basicamente um RAID de nível 0, perdão. Né, o nível 4 é basicamente o RAID de nível 0, só que agora eu tenho um disco a mais, e para cada nível de trilha, né, eu vou ter um setor ali de paridade. Tá? Então, eu tenho essa primeira parte do meu disco, que vai ter os bits de paridade das trilhas de 0 até 3, depois os bits de paridade das trilhas de 4 até 7, e por último, os bits de paridade de 8 até 11. O legal é que, se qualquer um dos meus discos, né, que tem as trilhas, tiver alguma corrupção, eu consigo detectar usando os meus bits de paridade. Aí você vem a pergunta, mas se o problema acontecer justamente no disco, que está armazenando as paridades, aí é um problema, né? Aí, para corrigir isso, eu não coloquei a figura, me perdoem, mas é uma correção que eu vou ter que fazer no PDF final, né? Eu esqueci do nível 5.
Mas o nível 5, se vocês forem olhar o livro, os bits de paridade eles não estão num único disco, tá? Você espalha. Você pega aí esse nível 4, né? E pega essas trilhas de paridade e espalha em outros discos. Então, cada disco vai ter uma trilha de paridade, mas ela não vai verificar a paridade das trilhas que estão nela. Ou seja, nesse primeiro disco, eu poderia colocar a paridade do 4 até o 7. Não porque o 4 tem uma trilha dele, né? É. Poderia, por exemplo, nesse primeiro disco, colocar uma paridade da tira 1 até a 3, por exemplo. Nesse segundo disco, eu poderia colocar uma paridade da trilha 4, 6 e 7. Certo? Ou seja, eu pego as trilhas que não estão no disco e faço a paridade e armazeno nele. Né? Assim eu tenho um alcance maior, uma maneira maior de eu cobrir todos os dados que estão nos meus discos. Tá? Lembrando, novamente, é uma tecnologia, é uma abordagem que usa a interface SCSI, né? E ela serve para que você tenha vários discos funcionando como se fosse um único grande disco gigantesco, tá? Para gravar os seus dados. Ok? Bom, e finalmente vamos para os discos de estado sólidos, os famosos SSDs. Por que esse nome, disco de estado sólido? Primeiro, ele nem é um disco, né? Ele é uma memória, tá? Um tipo de memória, mas não é um disco. Esse nome, disco, vem da tradição, que já emprega, né? Até o formato dele parece muito com um HD pequeno, tá? Usa a interface SATA para poder se conectar com a placa-mãe. E ele parece um disco, então uma pessoa, um leigo, não vai saber a diferença, né? Então, por isso que é chamado de disco. E por que é estado sólido? Alguns acham que é por causa da inexistência de peças móveis na sua construção. Ou seja, ele não tem motores, ele não tem disco, ele não tem cabeçote, ele não tem braço para leitura e gravação, ou seja, nada dentro dele se mexe. Né? E outros dizem que seria em referência ao transporte, né, dos elétrons através de materiais sólidos, ao invés dos tubos de vácuo, né, que eram usados nas válvulas de antigamente. Então você escolhe a definição que você achar mais charmosa e utiliza aí no... O Isaac pergunta se ele é mais durável que o HD. Não, né, não. O HD dura mais, tá? O HD, em teoria, ele tem, em teoria, né, ele tem vida infinita. Obviamente que a gente sabe que na prática não é assim, porque há um desgaste mecânico das peças móveis, né? E a oxidação da superfície magnética, que com o tempo vai perdendo a sua capacidade de magnetização, tá? E perdendo a capacidade de armazenar os dados lá. Mas o tempo para que alguma coisa desse tipo aconteça é muito mais longo do que um SSD equivalente, tá? Um SSD, cada célula de gravação, ela tem a capacidade de 100 mil gravações, isso é fato, são 100 mil gravações. Depois de 100 mil gravações, não estou falando do disco todo, não, estou falando de cada célula, né? Essa célula papoca, ela deixa de funcionar, tchau, tchau. Então, você vai começando a perder célula por célula, né? E aí, quando você perder todas as células do seu disco, você não vai conseguir mais gravar nada, tá? Ele vai perdendo a capacidade. Mas, em média, o que tem se visto por aí é que para um sistema normal, o tempo de vida de um SSD é de uns 10 anos. Então, dá para você brincar bastante, né, com ele, tá? Bom, como vocês podem ver nessa plaquinha, um SSD ele usa um ou mais tipos de memória, né? E eles vão dispensar totalmente o uso de sistemas mecânicos. E justamente porque não precisam alimentar, né, motores para rotacionar o disco, nem mexer braço, eles consomem muito menos energia e geram menos calor, tá? Também como os dados são armazenados em chips, né, eles vão ocupar menos espaço físico para armazenar uma quantidade semelhante ou maior de memória. Outra vantagem é que porque, como eles não possuem partes móveis, eles são mais resistentes, tá? Você, por exemplo, tem o seu notebook e o seu notebook tem um HD normal, magnético,
e você transporta seu notebook para um lado e para o outro, pega um ônibus, onde vai saculejando no meio da estrada ali, toda esburacada. O que é que acontece? Dentro do notebook, aquele bracinho de gravação, ele vai mexendo, vai saculejando. E no que ele saculeja, ele vai se desgastando, né? As dobradiças deles vão começar a se soltar, começa a emperrar. E aí o tempo de vida útil do seu HD vai diminuindo, porque você está saculejando ele para um lado e para o outro. Tá? Outra coisa, ele é mais resistente a impactos. Né? Se você derrubar, o notebook caiu no chão, é mais fácil que o seu HD quebre do que um SSD. Porque na queda do impacto você pode quebrar o braço de leitura do seu HD, por exemplo. Isso não vai acontecer com SSD, né? Com SSD, muito provavelmente você pode danificar a case lá do seu notebook e não danificar o seu HD, tá? Bom, justamente por isso, porque eles gastam menos energia, ocupam menos espaço e são muito mais resistentes, né, ao movimento e ao impacto, eles são escolhas ideais, né, para a gente colocar em notebooks e outros dispositivos móveis. Além disso, né, o SSD ele pode trabalhar com temperaturas muito mais elevadas, né? Essas temperaturas elevadas elas poderiam desmagnetizar a superfície do seu HD, corrompendo os dados, né, que estão gravados lá, ou mesmo danificar, né, as partes mecânicas do HD. O SSD tem uma resistência maior a isso aí, ok? A taxa de transferência é também muito maior do que um HD. Você não tem esse tempo de perda de busca, você não tem que posicionar o braço, esperar o setor passar, começar a ler. Não, o dado está gravado num chip, o chip está indexado, é igual a memória RAM. Você vai lá e pega, certo? Aí não é, tá? Daqui a pouco eu vou explicar uma diferença que existe entre o SSD e a memória RAM. Mas é bem mais rápido do que o HD, então a taxa de transferência é muito maior, tá? E outra coisa, a alma do SSD são as memórias flash, né? Que são um tipo de memória ROM. É um tipo de memória ROM que permite a regravação de dados. O que é uma memória ROM? Isso aqui é uma célula de memória flash, tá? A memória flash foi descoberta por acaso, certo? Por um japonês, deixa eu ver se eu pescar o nome dele aqui. Fujio Matsuoka, tá? Ele trabalhava para Toshiba. Exatamente isso. Vocês lembram daqueles transistores, né, que a gente viu quando eu estava falando de circuitos digitais? Aqueles que eram usados para construir aquelas portinhas NAND, NOR, né? Lembram deles, né? Pois bem, eles são usados, tá, em memórias. Quando a gente for ver um circuito de memória construído lá com portas lógicas, vocês verão como é que funciona. Mas aí o Matsuoka, né, ele descobriu que, não é que ele descobriu, existe um erro, que é o chamado erro de injeção de portadora quente. Ou seja, há uma sobrecarga elétrica num daqueles transistores, né, e faz com que ele falhe. E na hora que ele falha, ele fica num estado em que ele fica permanentemente ligado ou desligado, ou seja, 0, 1, tá? Esse tipo de falha, quando acontece na memória RAM, significa a morte lá da memória. Só que aí o Matsuoka percebeu que, eu posso utilizar esse tipo de falha para construir um tipo de memória bem semelhante à memória RAM, só que não seja volátil. A gente sabe que a memória RAM é volátil, né? Na hora que eu termino a corrente, eu perco os dados que estavam armazenados. Então, a gente pode dizer, a grosso modo, assim, de uma definição bem rasteira, que a memória flash é praticamente uma memória com falha, né? Mas é uma falha proposital, porque você está injetando essa portadora quente de maneira proposital, para que você deixe lá um daqueles transistores, né, permanentemente ligado ou desligado. Tá? Então, você vai colocar essa tensão, vai ligar ou desligar esse chip. E aí, o Fujio Matsuoka conseguiu criar, observando essa falha, né, ele conseguiu criar o que a gente chama de memória flash.
Bom, como eu falei antes, a base da memória flash são as memórias ROM. ROM é o anacrônimo para Read Only Memory, ou seja, aquela memória que é de somente leitura. O que é que são as memórias somente leitoras? São chips, né, que guardam as informações de modo não volátil, eles não perdem essa informação, tá? E o programa que está gravado nele, esse chip, tem que ser inserido na fábrica e não pode ser alterado, apagado, modificado, né? Por um usuário em casa, não tem como, tá? Ela é considerada somente leitura porque o computador somente vai fazer uso dos dados que estão armazenados lá. E é incapaz, o sistema, qualquer sistema é incapaz de alterá-lo. Com o tempo, surgiu a Programmable Read-Only Memory, que a gente pode traduzir como memória somente leitura programável. Aqui eu vou fazer uma ressalva que é pelo seguinte: a gente estava falando muito em gravação, né? Mas gravação é diferente de programação. Quando eu estou falando programável, significa que eu não vou fazer uma gravação tal qual a gente conhece e está habituado nos outros tipos de memória. Nos outros tipos de memória eu consigo gravar byte a byte, bit a bit, né? Nesse caso, não. Nesse caso, eu não tenho como pegar um chip e gravar um bit, um byte nesse chip. Não, eu tenho que pegar todo o chip, ou seja, todas as células de memória, e gravar tudo de uma vez. Ou seja, se aquele chip tem capacidade de 8 MB, 8 GB, 8 sei lá quanto, digamos que aquele chip, digamos que o chip tem a capacidade de 8 GB, e eu quero alterar um byte, eu não vou gravar um byte, eu vou gravar os 8 gigas. Eu só vou mudar a configuração original que estava lá nos bytes que eu quero gravar, tá entendendo? Por isso que o nome é programável, não é gravável. É uma diferençazinha, pequenininha, mas conceitual, tá? E essa PROM, né? Isaac, leva muito mais tempo. Pense aí, ao invés de estar gravando alguns bytes, você está gravando 8 GB. Demora mais tempo, né? E sem falar que diminui também a vida útil, né, do chip, porque você está induzindo um erro, que é aquela indução de onda quente, né? E cada vez que você faz essa indução, injeção de portadora quente, cada vez que você faz essa injeção de portadora quente, você está danificando o transistores. Por isso que eles têm uma capacidade de até 100 mil gravações. E cada vez que você vai injetar essa transportadora quente, você está danificando o transistor e ele vai perdendo, né? Tempo de vida, ele vai morrendo, né? Você vai dando um hit nele. Cada vez que você grava, você dá um hit nele, ele vai perdendo life até morrer, tá? Essa Prum é conveniente, sim. O Isaac está achando que ela não é muito conveniente, mas ela é conveniente, sim, certo? É como se você comprasse um chip zerado, é como se você comprasse uma ROM zerada de fábrica, tá? Zerada de fábrica. O Felipe Garcia está dizendo que um SSD dura de 20 a 30 anos na mão de um usuário comum. Se esse usuário não ficar baixando anime todo dia, né? Baixando uma ruma de filmes que ele nunca vai assistir, uma ruma de PDFs que ele nunca vai ler, uma ruma de música que ele nunca vai ouvir, né? Uma ruma de jogos que ele nunca vai jogar, aí eu acho que não dura 20 anos não, tá? Já já a gente discute um pouquinho isso aí, certo? Bom, pois bem, então essa PROM é como se você pegasse uma ROM zeradinha de fábrica, sem nenhum programa dentro, nada programado. E aí ela tem um dispositivo programador que te permite gravar o seu programa nela, em casa. Então, em casa você pega e consegue gravar alguma coisa nela. Ou seja, você tem uma ROM que é customizada, tá? Você bota o que você quiser dentro, tá? Por exemplo, você tem um Super Nintendo, né? Eu adoro Super Nintendo. Gosto muito mais do que o PlayStation. Aí lembra como é que o Super Nintendo funciona? Ele tem os cartuchos, né? Aqueles cartuchos são memórias ROM, são read-only memories, né? Ou seja, ficam gravados lá, você não tem como alterar. Contudo, existe alguns cartuchos, abre aspas, virgens, né? Que você pode comprar da China. Os chineses são muito inventivos nessa parte, que eles vêm com nada dentro, eles vêm zerado, tá? Aí isso te permite, por exemplo, baixar um jogo da internet, uma ROM, que é da internet, aqueles.
Vocês sabem, né? Aqueles joguinhos que a gente baixa, né? Super Mario World, né? Ponto .sns, né? Aí você baixa uma ROM daquela da internet. Aí se você tiver uma interface que permita que você conecte esse cartucho em branco no seu sistema, no seu computador, você pode pegar essa ROM e gravar na PROM, né, do cartucho. Quando você compra da China, ele vem como PROM, né? Aí você grava o joguinho lá na PROM e pronto. Aí você já tem o cartucho daquele jogo que você baixou e pode usar no seu Super Nintendo, tá? E eu não fiz isso, tá? Um amigo meu fez e garante que é bacana e dá certo, tá bom? Bom, é assim que é uma PROM, né? Ela tem um dispositivo que permite que você grave nela, né? E eu tenho que só fazer uma observação. Depois que você grava na PROM, é como se ela fosse uma ROM, tá? Ela não pode ser regravada. Ou seja, você só faz isso uma vez. A diferença é que na ROM, propriamente dita, isso é feito lá na fábrica. Na PROM, isso é feito na sua casa, tá? Ou na sua empresa, para o cliente. Entenderam a diferença entre as duas, né? Aí a tecnologia foi avançando e aí chegamos na EPROM, que é a Erasable Programmable Read-Only Memory. Ela é bem parecida com uma PROM, só que agora eu tenho a vantagem de que eu posso apagar os dados que estão nela para reprogramá-la. Então, aquele meu cartucho que eu comprei da China, que eu comprei não, que o meu amigo comprou da China, que era em branco e podia gravar qualquer jogo de ROM nele, se o chip, ao invés de ser um PROM, fosse um EEPROM, o que é que poderia acontecer? Poderia apagar o jogo e gravar um outro jogo nele, certo? Então, como é que funciona a EEPROM? Ela tem uma janelinha de quartzo transparente. Não, apagar uma EEPROM não é tão fácil assim não, tá? Não é tão trivial não, você tem que ter um dispositivo específico. Aí nessa janelinha transparente, esse dispositivo que vai apagar a EEPROM, né? Dá uma rajada de luz ultravioleta através dessa janelinha que zera lá, apaga tudo que antes estava lá, aí você tem, né, um chip zeradinho para você gravar de novo lá. Aí faz o mesmo procedimento que você fez na PROM anterior, né? Para ter um outro jogo lá no seu cartucho, certo? E aí, evoluindo, nós temos a EEPROM, né, que é uma Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, que é como se fosse uma EEPROM, só que agora você pode apagar sem a necessidade de um dispositivo específico que emite ultravioleta, né? Você pode apagar de forma eletrônica, ou seja, você bota um pulso eletrônico lá e você tem como eletronicamente zerar todo o chip e reaproveitá-lo, tá? A China tem vendido uns cartuchos de Super Nintendo utilizando o chip de Apple, né? E ela vende também conectores, tá? Que tem aquele slot que cabe o cartucho do Super Nintendo, com interfacezinho USB bem show de bola, e encaixa no notebook. Aí você pode baixar o jogo da internet, gravar o jogo no cartucho, né? Aí vai lá ali no centro, né? Vai numa gráfica, imprime lá o adesivozinho show de bola lá do cartucho, aí cola, fica lá, nossa, fica lindo, né? Um amigo meu fez isso, ficou massa, né? Ficou show. Tá bom? Então é assim que funciona a Apple, certo? E a Apple foi evoluindo até chegar no que é a memória flash, a Flash ROM. Ela é uma Flash ROM, é uma evolução direta da Apple, né? Só que enquanto a Apple só permite reprogramação, lembra que eu falei da diferença entre programação e gravação? A Apple ela não permite gravação, ela permite programação, ou seja, você apaga tudo e grava tudo, tá? A Flash já permite gravação propriamente dita, ou seja, você não tem, se o seu chip tem 8 GB, você não precisa gravar os 8 GB, né? Você pode gravar o byte que você quer gravar, tá bom? Então você pode, na memória Flash, gravar bytes individuais, ou seja, ela vai ter um funcionamento muito mais próximo da memória RAM do que as outras memórias ROMs que a gente estava estudando aqui, certo? E a gente tem dois tipos de memória flash. A gente tem a flash NOR,
ROM e a Flash NAND ROM. Eu não preciso dizer em que portas lógicas cada uma delas é baseada, né? A Flash NOR é baseada nas memórias, nas portas NOR, e a Flash NAND é baseada nas portas NAND. Aí você pode me perguntar, professor, tem uma coisa me incomodando, mas me incomodando muito mesmo. Aí eu vou dizer, diga lá, rapaz, o que é que está te incomodando? Como é que o senhor pode me dizer que a porra de uma memória ROM é somente leitura, se o senhor falou aí pelo menos uns 4 casos em que a gente pode regravar o que tem lá? Bom, aí nesse caso eu tenho que explicar o que diabo é esse termo aí, memória de somente leitura, né? Na verdade, somente leitura não é bem que você só pode ler e não pode escrever. Significa que você não consegue gravar da mesma maneira que a gente entende como é o processo de gravação que é feito numa memória RAM equivalente. Tá? O processo de gravação é diferente. E outra, o ato de gravar na memória dessa daí é um pouco mais lento e não tem como ser intercalado de forma eficiente com outras operações, com operações de leitura. Tá? Sem falar que na memória RAM, o processo de gravação é infinito. Gravar na memória RAM, você não está desgastando o chip. Na memória ROM, não. Na memória ROM, toda vez que você faz uma gravação, você está desgastando o chip, você está reduzindo a, o tempo de vida do chip, certo? É por isso que os SSDs eles são mais indicados em sistemas em que você vai ter um número maior de leitura do que de gravação. Por isso que muitos notebooks vêm com 2 discos. Vem com um disco menor, um SSD, geralmente aí 256 GB, em que lá fica só o sistema operacional, porque o sistema operacional praticamente vai ter muita leitura, é praticamente só leitura, né? Uma vez ou outra vai ter uma gravação que vai ser alguma atualização do sistema. E aí coloca um outro disco, que é um HD, né? Um disco magnético, para armazenar os dados efetivamente. É por isso que há essa separação, tá? Basicamente, como eu falei, esses tipos de memória flash, 2 tipos, o NOR e o NAND, né? O NOR, como vocês lembram, como é que era o NOR? Ele tinha os transistores em paralelo, né? E por isso, por trabalhar em paralelo, ele permite o acesso aleatório às células de memória. Ele funciona de maneira muito parecida com a memória RAM, tá? Esse tipo de memória é preferivelmente utilizada atualmente nas BIOS e nas firmwares de smartphones. Você pode atualizar. A minha BIOS pode ser atualizada. Por quê? Porque ele está usando uma flash NOR. Tá? O firmware do seu smartphone ele pode ser atualizado. O firmware do seu smartphone está usando uma flash NOR. Atualmente, normalmente se usa esse tipo de memória flash. Certo? Já na memória flash NAND, o acesso é sequencial. Tá? E por ser sequencial, esse tipo de memória começa a tratar as células em blocos de memória. De uma maneira parecida, como a gente viu nas aulas anteriores, como é que a memória tratava, dividir os blocos lá da memória principal. Tá? Então, a gente começa a tratar em blocos de células. E aí, em vez de acessar uma célula de forma individual, a gente acessa o bloco de células. Tá? Em geral, considerando blocos físicos de tamanho equivalente, as memórias NAND elas têm uma capacidade de armazenar dados maior do que as memórias NOR. Né? Sem falar que elas são mais baratas e por isso que elas são muito mais utilizadas nos SSDs. A gente tem várias tecnologias de SSD. A gente tem a LSC, MLC, a TLC, a QLC e a PLC. O que é a SLC? É a single layer, tá? É de uma camada simples, tá? Isso significa que cada célula de memória ela vai armazenar um bit, tá? Ela armazena um bit de memória, né? Quando eu passo para ter quando eu passo para o MLC, que é o Multiple Layer, eu começo a gravar 2 bits em cada célula. Tá? Isso aí facilita muito a leitura, porque toda vida que eu for ler uma célula, que está armazenado numa célula, eu leio 2 bits de uma vez só, eu já pego mais informação.
né? Aí eu tenho a TLC, né? Que é a tripla camada, célula de tripla camada, né? Triple layer cell, que é a célula de tripla camada. E, obviamente, você vai me dizer que uma TLC grava 3 bits por célula. Exatamente, cada célula grava 3 bits. Eu tenho uma velocidade de leitura muito maior, porque eu estou lendo 3 bits de uma vez só, mas, em compensação, o processo de gravação é mais lento, porque eu vou ter que gravar 3 bits a cada vez. Aí, o QLC é o Quad Level Cell, né? O Layer Cell, é a célula de 4 camadas, né? Obviamente, o PLC é a célula de 5 camadas e por aí vai, tá? Eu não preciso dizer que quanto mais camadas você tem em cada célula, você aumenta a quantidade de bits que você armazena nela, mas em compensação, cada operação de gravação é o dano que você causa naquela célula é multiplicado. Ou seja, você gravar numa célula de dupla camada, o dano é 2 vezes maior do que a gravação de uma célula simples. Você gravar numa célula de tripla camada, o dano vai ser 3 vezes maior. Numa de 4 camadas, o dano vai ser 4 vezes maior. De 5 camadas, 5 vezes maior. Portanto, um SSD com células de 5 camadas, né, um PLC, ele vai ter uma vida útil muito menor do que um SSD de camada simples, né, um SLC. Atualmente, o padrão no mercado tem sido o MLC, né, que é o Multiple Layer Cell, é a célula de dupla camada, com 2 bits. O padrão atualmente tem sido esse, tá? Bom, e aí a gente, além dessa capacidade de armazenar mais de 1 bit em cada célula, a gente pode organizar essas células, né, de 2 formas. A primeira delas é a organização 2D NAND, que é que vocês veem do lado esquerdo, é quando você vai colocando as células lado a lado e vai preenchendo uma grade, tá? Como é uma grade bidimensional, né, só um plano, a gente tem o que a gente chama de organização de 2D NAND. Aí alguém olhou para aquilo ali e disse o seguinte: bom, se eu pegasse uma grade dessa aqui, igualzinha que eu tenho, né, e colocasse uma em cima da outra, eu ia duplicar minha capacidade de armazenamento utilizando a mesma área do chip, não ia? Ia, rapaz, eu vou fazer isso, tá? Aí começou-se a empilhar várias grades, né, uma em cima da outra, formando quase como se fosse um armazém, né, quase como se fosse diversas estantes, né? Você tivesse as células empilhadas uma em cima da outra, formando um estante, e aí você tem agora uma organização tridimensional das células. Você tem uma capacidade bem maior de armazenamento. Tá? Então, chegou-se aí a 3D NAND, ou VNAND, que é a Vertical NAND. Né? Em 2015, tinha-se cerca de 24 a 32 camadas. Em 2016, passou-se para 48 a 64. Em 2017, chegou-se a 96 camadas. Atualmente, está em torno aí de 166 camadas empilhadas. Só que você observa que há um espaço entre uma célula e outra. Tá? Essa célula está próxima dessa, né? Mas ela já está distante dessa aqui e está muito mais distante dessa aqui. Estão vendo, né? Ó, essa célula está mais próxima dessa, mas está mais distante dessa daqui. E essa célula está mais distante ainda dessa daqui, está mais distante dessa daqui, está mais distante dessa daqui. Há uma maneira de eu reorganizar isso tudo de forma que eu consiga, em média, fazer com que as células fiquem mais próximas umas das outras, tá? Eu botei aqui na mesma grade, né? Mas seria melhor ter colocado grades diferentes. Não, isso aqui está mais perto dessa, está mais longe dessa, está mais longe dessa daqui, está mais longe ainda dessa daqui. Então, retorno à pergunta. Existe uma maneira de eu reorganizar essas grades de forma que, na média, eu tenho uma distância menor entre as células? Tem. Ao invés de empilhá-las tal qual elas são feitas, né, uma em cima da outra, que tal empilhar ela formando um X, uma cruz entre elas? E aí nasceu, né, a organização 3D X-Point NAND. Ela aproxima, né, as células, a distância é menor,
fazendo com que eu tenha uma velocidade maior de transmissão, tá? Além disso, as células, os blocos são menores, e eu não tenho transistores, né? Eu não uso mais transistores, ou seja, a minha vida útil é muito maior, tá? Eu não tenho mais aquele probleminha de ficar forçando, né? Uma injeção de transportadora quente, tá? Eu não vou ter tanto desgaste, tá bom? Tá bom por hoje, né? A gente falou bastante de memória, tá? Eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês na aula de hoje. Eu peço aos que estão presentes que escrevam presente aí no chat. E a gente tem todos uma ótima terça-feira, uma boa quarta-feira. E a gente se encontra na quinta-feira para a gente continuar, tá bom? Um abraço e até mais. Até mais, professor.